Olá pessoal, então hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo de séries de Fourier e a gente vai calcular explicitamente os coeficientes de Fourier de uma função f de x num certo intervalo, enfim, um certo intervalo que ela está definida e essa função ela tem que estar de acordo com as condições de Dirichlet, né? Ela tem que ser contínua ou pelo menos ela tem que ter um número finito de descontinuidades e um número finito de máximos e mínimos dentro desse intervalo. Então, se essa função ela está de acordo com esses requerimentos, ela passa no teste das condições de Dirichlet, ela pode ser representada por uma série de Fourier, né, que é uma expansão em série, onde a base de funções, onde o meu conjunto completo de funções vão ser as funções trigonométricas, cosseno e seno. Tá? Então, como a gente já viu, a minha f vai ser 1 meio de A0, que é o primeiro termo de ordem zero, mais uma soma em termos de cossenos. Tá? Então, eu tenho o AN cosseno de NX, AN são os coeficientes, né, dessa primeira parte, da parte par da minha função, mais uma soma desde n igual a 1 até o infinito de Bn seno de nx, que é a parte ímpar, que é a parte dada em termos da função seno. Então, aqui o trabalho, pessoal, é calcular quem é a zero, quem é a n, com n diferente de zero, e quem é Bn. Tá? Esse é o trabalho todo para que a gente consiga representar a f. Né? Então, a gente já pode esperar que esse A0, esse AN e esse Bn ele tem que ser expresso em termos da minha f, porque são eles que vão trazer a característica da função. Né? Desse jeito como eu escrevi, vale para qualquer função, mas eventualmente eu vou ter uma função específica e esse A0, esse AN e esse Bn vão mudar à medida que eu mudar essa função, à medida que eu estudar diferentes exemplos. Tá? Então, o primeiro passo é encontrar o A0, o primeiro coeficiente. O A0, pessoal, ele vai estar relacionado com a média da função, tá? O valor médio da função naquele intervalo. Então, vamos considerar o seguinte intervalo. Tá? No intervalo, aquele intervalo que a gente já vem utilizando, desde menos π até π. Tá? Menos π até π é um intervalo simétrico que eu estou utilizando, mas pode ser outro valor. Tá? A gente vai continuar usando esse intervalo para questão de simplicidade nas discussões. Mas a gente vai ver mais para frente que a gente pode generalizar isso para qualquer outro intervalo. Tá? Não simplesmente menos π até π. Tá? Muito bem. Então, a gente agora pega a nossa f e toma o valor médio. Tá? Então, eu vou pegar essa relação que está aqui em cima e tomar o valor médio dela. O que significa tomar o valor médio? Significa integrar dos dois lados, né? No caso eu vou pegar o valor médio de toda a relação, integrar desse lado e desse lado também, do lado direito, integrar desde menos π até π e dividir pelo valor do período. Né? É assim que a gente calcula o valor médio. É a integral da função no intervalo dividido pelo próprio intervalo. Dividir pelo tamanho do intervalo. Né? Então, esse intervalo vai de menos π até π. Então, o tamanho desse intervalo é 2π. Tá? O tamanho desde menos π até π, vale 2π. Então, esse é o intervalo, esse seria o nosso período de integração, o período onde eu vou representar minha função em termos de uma série de Fourier. Tá? Então, de fato, o que eu tenho que fazer é integrar desde menos π até π e dividir por 2π. Tá? Então está aqui 1 sobre o intervalo e integração de menos π até π. Aí eu vou aplicar essa operação a toda essa relação que está aqui em cima. Tá? Toda a minha expressão em termos de série de Fourier. Aqui vai ficar um f de x dx. Tá? Vou colocar esse dx em azul para mostrar que eu estou aplicando, eu estou integrando a f de x desse lado esquerdo da minha expressão. Tá? Então, isso aqui é igual. Aí eu tenho que aplicar também a integral a esse termo aqui, esse 1 meio de A0. Tá? 1 meio de A0 é uma constante, então ele vai ficar de fora da integral. Então, eu vou ter 1 meio de A0 que já estava lá, integral de menos π
até π dx. Eu apliquei esse termo, mas 1/2 de A0 vem a ser uma constante, então ele sai da integral. Aqui, mais, tá? Agora o segundo termo, opa, esqueci o 2π aqui, né? Aqui tem, vamos corrigir isso aqui. Deixa eu jogar para cá. Aqui tem 1 sobre 2π, tá? Que faz parte da integral. A mesma coisa aqui desse lado, né? Do segundo termo do lado direito. 1 sobre 2π, integral de menos π até π. Então, eu tenho a soma de n igual a 1 até o infinito de an cosseno de nx. E aqui, vou colocar o meu dx em azul, tá? Para demonstrar o que eu estou fazendo, tá? Só para deixar claro. E aí, por fim, o último termo, o termo em seno, 1 sobre 2π, integral de menos π até π, de soma de n igual a 1 até o infinito, de bn seno de nx dx. Tá? Muito bem. Aqui a gente tem que prestar atenção numa coisa, né, pessoal? Que a gente tem uma soma aqui dentro, né? E tem também esses ANs, né? Esses ANs são constantes, tá? Eles podem ser constantes reais ou imaginárias, enfim, ou complexas, mas são constantes. Então, de fato, eles não precisam ficar aqui dentro. E, de fato, eu posso jogar essa integral para dentro da soma, né? A integral é um operador linear. Então, eu tenho uma soma de termos, a integral dessa soma vai ser igual à integral, à soma das integrais de cada um desses termos. Então, de fato, eu posso tirar essa somatória e esse AN, essa somatória e esse BN, eu posso tirar da minha integral, tá? Então, eu vou escrever mais uma linha, só para tirar essas constantes da integral. Então, eu vou repetir aqui a primeira parte. 1 sobre 2π, integral de menos π até π, fx dx, igual a 1/2 de A0 vezes 1 sobre 2π, integral de menos π até π dx, tá? Mais, aqui eu posso tirar, né? 1 sobre 2π, soma, desde n igual a 1 até o infinito, do meu AN, integral de menos π até π, cosseno de nx dx. Mais, de novo, aqui eu posso tirar a soma dos bn's, né? Soma 1 sobre 2π vezes a soma de n igual a 1 até o infinito, de bn, integral de menos π até π, seno de nx dx. Tá? Agora eu parto para calcular essas integrais, né, pessoal? Essa primeira integral, pessoal, do lado direito, é bem simples, né? Isso aqui dá 2π. Tá? Essa integral aqui, ela vale 2π. Agora, essas outras integrais aqui de cosseno de nx e cosseno de cosseno de nx e seno de nx, eu posso usar aqueles resultados anteriores, né? Aqueles resultados daquelas integrais que a gente calculou anteriormente. E a gente vai encontrar que essa integral de menos π até π do cosseno de nx, ela vai dar zero, tá? Você pode calcular, você não precisa nem usar aquelas relações, só calcular integrais de seno e cosseno, tá? Então aí fica a cargo do leitor, é o cargo de quem está vendo essa videoaula, tá? E quem está lendo as notas de aula, mostrar que isso aqui dá zero, não é difícil, e que isso aqui também dá zero, tá? Então, essas duas integrais dá zero, tá? Você pode verificar, e sobra simplesmente essa primeira integral aqui do lado direito, tá? Então, isso aqui, por fim, é 1 sobre 1/2, né? 1/2 vezes A0, vezes 1 sobre 2π, vezes a integral de menos π até π do dx, que dá 2π. Tá? Então, isso aqui cancela esse 2π, fica 1/2 de A0. Portanto, eu posso isolar agora quem é A0. A0 vai ser igual a 1 sobre π vezes a integral de menos π até π de fx dx. Então, o termo A0, o elemento A0 da minha série de Fourier, ele é justamente a integral da função
nesse intervalo. Então, aqui a gente já pode entender um pouquinho de como é que é o funcionamento para encontrar os coeficientes de Fourier. Eu vou ter que fazer a operação de integração dessa função, né? Eu vou ter que integrar essa função nesse intervalo que eu estou considerando. Dependendo da função, pode ser uma tarefa complicada. Tá? A integral de uma função qualquer, num certo intervalo, nem sempre é uma tarefa fácil. Tá? Na verdade, na maioria dos casos, é uma tarefa difícil que você não consegue fazer analiticamente, você tem que usar métodos numéricos. Tá? Então, por isso que em diversas aplicações você sempre vê as séries de Fourier aparecendo como algo que você pode utilizar o computador para calcular, porque você tem que integrar uma função complicada num certo intervalo, você usa o computador. E se você quiser mais termos na sua série de Fourier, vários termos, você tem que somar diversos termos, né? Imagine que você precisa de 100 termos na sua série de Fourier. Você não vai fazer isso na mão, né? Você vai usar o computador. Muito bem. Então já temos o primeiro termo. Agora, só voltando aqui em cima, a gente tem que calcular agora o termo, os coeficientes AN, tá? Então vamos lá. Segunda parte do nosso desenvolvimento. Então agora eu preciso encontrar os ANs, né? Vamos colocar assim os coeficientes AN. Tá? Beleza. Bom, como é que eu vou pegar a série lá em cima? Deixa eu só copiar ela, trazer ela aqui para baixo. Copiar aqui e vou trazer ela aqui para baixo. Para encontrar agora os coeficientes AN, pessoal, eu vou usar uma daquelas relações de ortogonalidade. Então, eu preciso que sobreviva apenas o AN. Eu preciso de uma relação como essa, né? Eu preciso de algo assim como no A0, né? Eu preciso de o A0 vezes alguma coisa igual à integral da minha função. Eu preciso de algo assim. Eu preciso isolar o A0, nesse caso, e aqui eu vou precisar isolar o AN. Então, eu vou integrar em ambos os lados dessa equação de tal forma que eu consiga que a integral desse termo, d0, a integral com essa função esperta que eu vou colocar, d0, e essa integral do seno de nx também d0. Tá? Eu posso utilizar aquilo que eu aprendi na videoaula passada. Se eu integrar, por exemplo, aqui com cosseno de nx, ou seja, integrar esse termo aqui de menos 2π até π com cosseno de nx, eu vou ter uma integral assim, né? Vou ter integral de menos π até π de cosseno de nx vezes o seno de nx que já está aqui. E isso dá zero, tá? Então eu zero esse termo. De novo, e aí se eu integrar cosseno de nx também com esse termo 1 meio de a0, isso também vai dar zero, como a gente viu, né? A integral de menos π até π do cosseno de nx dx dá zero, tá? Mas o drawback, digamos assim, o preço que eu pago é que aqui desse lado esquerdo da minha f também vai ter a integral da f vezes cosseno de nx, tá? Então a estratégia aqui, só para deixar mais claro, vamos fazer, é integrar, né, integrando, vamos colocar assim, integrando ambos lados da série com 1 sobre 2π, tá? Eu vou sempre usar esse 1 sobre 2π, que é 1 sobre o intervalo, para deixar a coisa, para simplificar alguns termos e para deixar tudo bem organizado. Então, é 1 sobre 2π, cosseno, eu vou integrar com o valor médio desse cosseno de nx dx, de menos π até π. Tá? Então, eu vou aplicar essa operação, é como se eu estou aplicando essa operação de integração dos dois lados dessa relação, né? Eu vou aplicar esta integral a todos os termos da minha série de Fourier, da mesma forma que eu apliquei, né, a integral, né, 1 sobre 2π, a integral de menos π até π dx, a todos os termos dessa mesma relação aqui para encontrar o A0. Agora eu vou fazer com o cosseno, porque é uma maneira de eu conseguir isolar o AN. Tá? Vamos ver como é que isso vai funcionar. Então aqui eu vou ter, vamos escrever em azul,
1 sobre 2π, integral de menos π até π, tá? De fx, aí tem que levar em conta o cosseno, né? Eu estou integrando com o cosseno de nx, dx. Isso aqui é igual, vamos lá, 1 meio de A0, tá? Ele é uma constante, então ele fica como está. 1 sobre 2π, integral de menos π até π, do cosseno de nx dx. Tá? Mais eu já tiro a soma, tá? N igual a 1 até o infinito, soma de n igual a 1 até o infinito, a n, tá? Aí a integração, 1 sobre 2π, integral de menos π até π. Aí ali eu já tenho o meu cosseno de nx, né? Então já tenho um cosseno de nx, tá? E agora eu estou multiplicando por um outro cosseno de nx. Tá? Lembre, eu estou deixando com bastante detalhe, né? Mas isso aqui no fundo é um cosseno ao quadrado de nx, tá? Mais, agora vamos escrever o terceiro termo, terceiro e último termo. Posso escrever a soma de n igual a 1 até o infinito, bn, tá? 1 sobre 2π, integral de menos π até π. Aí lá já está o seno, né? O seno de nx. Lembrando aqui em cima, né? Eu estou aplicando a integral a esse termo, tá? Já tem um seno de nx lá, vezes o cosseno de nx que eu estou utilizando aqui, tá? Eu estou aplicando a sua integração. Tá? Então vamos analisar os termos agora. Então, nesse primeiro termo, bom, essa integral do lado esquerdo, ela não tem como fazer ela porque eu não sei quem é a f, né? Eu vou precisar saber quem é a f para realizar essa integral. Então ela está ali, está quieta ali. Do lado direito, eu tenho integral de menos π até π do cosseno de nx. Tá? Isso é zero. Tá? Você pode mostrar. Isso aqui vai dar zero. Tá? Aí depois eu tenho a integral do cosseno ao quadrado. Tá? Integral do cosseno ao quadrado de menos π até π vai dar o próprio π. Tá? Então, o valor dessa integral é π. Tá? Você pode fazer com detalhe, tá? Não é difícil. Né? Integral do cosseno ao quadrado. E essa última integral vai dar zero, pessoal. Se você lembrar da relação de ortogonalidade entre seno e cosseno, quando o m for igual ao n, né? Se você olhar a expressão geral para esse tipo de integral, você vai ver que quando o m for igual a n, como é o caso aqui, né? Eu tenho seno de nx e cosseno de nx, né? Como se m fosse igual a n. Essa integral também dá zero, tá? Então, esses resultados das integrais, pessoal, esse primeiro aqui é só fazer a integração direta. O segundo também, integral do cosseno ao quadrado. E essa última você pode usar os resultados da videoaula passada. Muito bem. Então, o que sobrou? Tá? Vamos escrever aqui o que sobrou do lado direito. 1 sobre 2π, que já estava lá, vezes o meu AN, e vezes o valor da integral, que é π. Portanto, vamos colocar assim, isso vai ser igual a 1 meio de AN. Tá? Então, aqui eu já tenho os meus coeficientes AN. Tá? Então, AN vai ser igual, passa esse 2 para lá, vai ficar 1 sobre π, integral de menos infinito a mais infinito de, não é menos infinito mais infinito, calma, é de menos π até π de fx cosseno de nx. Tá? Então, para cada n, para cada componente da minha série de Fourier dos cossenos, né, da parte par da minha função, para cada n eu tenho que calcular uma dessas integrais. Então, para A1, eu vou ter integral de fx cosseno de x. Para A2, eu vou ter f de x cosseno de 2x. Para A3, f de x cosseno de 3x e assim por diante. Tá? Mas, sim, pode dar trabalho, mas essa expressão é bastante importante porque ela expressa os coeficientes da série do cosseno em termos da função,
da própria função e da base de funções que eu estou utilizando, né? Pelo menos uma parte da base, que é o cosseno de nx. Então, já encontramos o AN, já encontramos o A0, agora falta encontrar o BN. Tá? BN, pessoal, vai ser uma coisa muito parecida, né? Para encontrar o BN, eu vou fazer uma integral como essa que eu acabei de fazer em termos de cosseno, só que eu vou fazer em termos do seno agora, para que sobre apenas o BN. Tá? Então, encontrando o BN, né? Os coeficientes BN, vou colocar assim. Encontrando os coeficientes BN. Tá? Muito bem. Então, a gente tem a nossa f aqui em cima, tá? E agora eu vou integrar ela, né? Integrar ela dos dois lados, integrar toda essa expressão em termos do seno de nx, tá? Da mesma forma que eu fiz com o cosseno. Então, integrando ambos lados com 1 sobre 2π, integral de menos π até π, de seno de nx. Aí eu posso realizar todos os passos, né? Deixa eu fazer aqui, só esquematizar. Então, eu vou integrar com 1 sobre 2π integral de menos π até π, a minha f de x, tá? Vezes seno de nx dx. Isso aqui é igual a 1 sobre 2 vezes A0, 1 sobre 2π vezes 1 sobre 2π, integral de menos π até π de seno de nx dx. Tá? Mais, deixa eu continuar aqui nessa outra página, mais soma de n igual a 1 até o infinito de AN, aí vem a integral, 1 sobre 2π, integral de menos π até π, seno, vamos escrever primeiro o cosseno, né, que já estava lá. Então, cosseno de nx vezes seno de nx dx, mais soma de n igual a 1 até o infinito do Bn, agora vem a integral, 1 sobre 2π, integral de menos π até π, e aí eu vou ter um seno ao quadrado aqui, né? Seno ao quadrado de nx dx. Tá? O seno ao quadrado vem do seno que já estava lá, vezes o seno que eu estou integrando. Tá? E aí, da mesma forma que anteriormente, essa integral aqui vai zerar, tá? Essa integral aqui também vai zerar, e vai sobrar só a integral do seno, que vai dar π. Tá? Essa integral aqui vai dar π. E aí eu tenho os meus bn's, né? Portanto, eu tenho que Bn, que é meu outro conjunto de coeficientes de Fourier, né, da parte ímpar da função, vai ser igual a... cancelo 2 ali do outro lado, fica 1 sobre π, integral de menos π até π, de fx seno de nx dx. Tá? Então, é esse o resultado que a gente estava procurando, né? Os coeficientes Bn da minha série de Fourier. Tá? E a gente finaliza esse desenvolvimento, né? Então, aqui estão os Bn's. Tá? Então, para encontrar a série de Fourier de uma função, eu tenho que encontrar essas três quantidades, né? Vamos voltar aqui em cima. Eu tenho que encontrar quem é o A0, que é o valor, basicamente, o valor médio da função. Eu tenho que encontrar quem são os ANs, tá? Que é essa integral que tem que ser feita para calcular os ANs. E eu tenho que encontrar também quem são os BNs. Aí, com o A0, o AN, os ANs e os BNs, eu tenho a expressão da minha função em séries de Fourier. Tá? Então, ela tem que satisfazer as condições de Dirichlet e eu tenho que ser capaz de encontrar quem é A0, AN e BN, e aí eu tenho a expressão dessa função em termos de uma série de Fourier.
Tá? Para finalizar, eu vou fazer o exemplo de encontrar a série de Fourier de uma função. Eu vou considerar uma onda quadrada, tá? Que é um caso bem simples e bastante fácil de fazer as integrais, né? Não tem mistério as integrais são bastante simples, tá? Então, o exemplo de aplicação é o seguinte, é o mesmo que está nas notas de aula, tá? Então, quem quiser pode acompanhar lá. Tá? Então, o exemplo é a onda quadrada. Tá? A onda quadrada é um sinal digital, é como se fosse um sinal digital. Ela pode ser utilizada para modelar, por exemplo, um pulso periódico, tá? Ela modela um pulso periódico. Por exemplo, um sinal de 0 e 1. Tá? Então, quando eu posso ter o valor 0, que seria f igual a 0, e posso ter o valor 1. Tá? E esse 0, 1, 0, 1, 0, 1, ele vai se repetindo, né? Ele tem essa função descreve esse pulso de maneira periódica. Então, a cada 2π, eu tenho a repetição desse 0 e 1. Tá? Então, é como se fosse um sinal digital, serve para modelar esse tipo de situação. Tá? Então, deixa eu só fazer um gráfico disso, tá? Para que a gente tenha uma visão mais geométrica. Tá? Então, aqui eu tenho meu x, tá? Tenho meu x e a minha f de x aqui. Tá? Então, vou considerar os seguintes intervalos. Então, aqui eu tenho 0, é a minha origem. Aqui eu tenho π, tá? Aqui eu vou ter 2π, tá? Só pegar aqui, 2π, tá? Então, isso aqui tem a distância π, isso aqui tem mais uma distância π, então 2π. Depois eu vou ter o 3π, tá? E assim por diante. Da mesma forma eu tenho do outro lado, né, para os valores negativos de x. Tá? Então aqui eu vou ter o menos π, aqui eu tenho menos 2π e assim por diante. Tá? Então essa função ela é da seguinte forma, eu vou considerar ela como valendo zero, vamos colocar aqui o seguinte que seria o menos 3π, tá? Menos 3π aqui. Então eu vou considerar ela valendo zero aqui, entre menos 3 e 2π. Entre menos 2π entre menos 2π e menos π, ela vale 1. Tá? Então, ela vale 1 aqui em cima. Aqui tá, vou colocar aqui o número 1. Tá? Então, já estamos construindo como essa função aparece, a função periódica aparece. Então, ela vale 1 nesse período, não é bem um período, né, um meio período, né? E depois ela vale, quer dizer, ela vale 0 aqui e depois vale 1 de menos 2π até π. Tá? E aí, isso aqui é um período completo, né? Menos 3π até menos π é um período completo. Aí ela volta a ser 0. Tá? E aí depois ela volta a ser 1 de novo. Tá? Aqui. E aí ela volta a ser 0 e volta a ser 1 de novo. Tá? Então é um fenômeno periódico. Por isso que a gente chama de onda quadrada, né? Porque o gráfico aqui aparece como sendo esses retângulos, né? Enfim, é um nome que se dá, mas é um fenômeno periódico. Tá? E eu quero representar essa função em termos de séries de Fourier. Tá? Então, se é dado um gráfico desses para vocês, de uma função periódica como essa, a primeira coisa que você verifica é se o fenômeno é periódico. Tá? E aí tenta escrever uma expressão algébrica para essa função. Tá? Muito bem. O período de oscilação, como dá para perceber nessa figura, ele tem tamanho 2π. Tá? Então, 1 e 0, entre 1 e 0, né? Por exemplo, entre aqui e aqui, se passou uma distância de 2π. Né? Se passou um tempo de 2π, se você quiser chamar x de tempo. Tá? A mesma forma aqui, ó, eu tenho esse pico, né, que seria o valor 1,
e aqui eu tenho esse vale, né? Então, o período de oscilação é entre essas duas regiões, né? Entre 0 e 2π, ou seja, o intervalo de uma oscilação completa é 2π, ou seja, o período é 2π. Né? Então, isso a gente já tem, é uma informação que a gente já tem. A gente coloca aqui, período de oscilação é 2π. Tá? E para escrever a expressão algébrica, eu escrevo apenas para um período, né? Já que a função é periódica, basta eu descrever a função em um único período. Eu sei como vai ser a função em qualquer outro período. Tá? Então, como é que é essa f? Ele é um f de x que vale 0, por exemplo, vale 0 de menos π até 0. Tá? Vale 0 de menos π até 0, né, nesse intervalo de menos π até 0. E ela vale 1 no intervalo de 0 até π. Tá? Então, a gente coloca aqui, vale 1 no intervalo de 0 até π. Eu poderia ter pego outro período, pode pegar. Mas esse aqui é o mais simples, tá? Estou pegando os zeros, tá? Isso ajuda a simplificar os cálculos, tá? Eu peguei um único período porque não importa, quer dizer, o comportamento da função é o mesmo para qualquer outro período, tá? E eu peguei esse período de menos π até π porque é o mais simples, tá? Mas você poderia ter pego outro, você pode fazer esse teste. Então, o primeiro cálculo, né, a primeira coisa que a gente tem que fazer para calcular, para encontrar a representação em séries de Fourier dessa função, é encontrar o A0. Tá? Então, o A0, na nossa expressão geral, como é que ele é? É 1 sobre π, integral de menos π até π. Também peguei esse intervalo para poder usar as fórmulas que a gente já deduziu. Tá? Mas isso, como eu falei, é uma escolha. Tá? Você pode usar outros períodos de integração. Tá? 1 sobre π, integral de menos π até π, dá f de x dx. Tá? Então, eu tenho 1 sobre π, e aqui eu vou escrever agora a integral. Vejam, a integração está dada desde menos π, né, até π. Então, aí eu tenho que levar em conta o comportamento da função nesse período. Né? Ela vale 0 quando eu estiver na parte do intervalo de menos π até 0, e ela vale 1 quando eu estiver de 0 até π. Então, eu posso separar essa integral de menos π até π em duas integrais. Uma desde menos π até 0 e outra desde 0 até π. Tá? Então, vamos fazer isso. Então, tem a primeira integral, que é de menos π até 0, e a f vale 0, né? Então é 0 dx, mais o outro pedacinho, que é de 0 até π, onde a função vale 1, tá? 1 dx. Tá? Vocês estão vendo que essas integrais não vão ser complicadas, tá? Nesse caso, mas se você tiver uma função um pouco mais complicada, né? Com uma expressão diferente, essas integrais podem dar trabalho. Tá? Então isso aqui vai ser igual, a primeira vai dar 0 e a segunda vai dar simplesmente π. Tá? Então vai ser 1 sobre π vezes π, que é o resultado dessa segunda integral. Tá? Isso aqui, então, vem a ser 1. Então, o nosso A0 é igual a 1. Tá? O A0 para essa representação é 1, tá? Para essa função específica. Agora, a gente tem que passar para calcular o coeficiente AN, dos ANs. Né? Vamos lá, então, fazendo o mesmo processo. Né? Usando a fórmula geral, o AN vai ser igual a 1 sobre π, integral de menos π até π, de fx cosseno de nx dx. Tá? Então, de novo, a gente pode separar em dois intervalos. Tá? Então, deixa 1 sobre π aqui na frente. Aí eu vou ter uma integral desde menos π até 0. Tá? A função vale 0 nesse subintervalo. Então, vale 0 vezes cosseno de nx, que já estava lá, dx, mais, agora a integral, agora desde 0 até π, aí a função vale 1, então tem 1 vezes cosseno de nx dx. Tá?
Então, eu tenho que ser capaz de fazer essa segunda integral, né? A integral do cosseno de nx desde 0 até 1. A primeira dá zero, porque o integrando é zero. Tá? Então, isso aqui é igual, né? O AN é igual a 1 sobre π, integral de 0 até π, do cosseno de nx dx. Tá? Então, isso aqui, o resultado dessa integral vai depender do valor de n, né? Então, se eu tenho n igual a zero, por exemplo, se eu fizer n igual a zero, esse n que está aqui dentro igual a zero, significa que o cosseno de zero, né, vai dar 1, né? O integrando vai dar 1. E aí o resultado da integral, nesse caso, tá? Vai ser 1 sobre π, que já estava lá, vezes o π, que vai ser o resultado da integral, quando n for igual a zero, e isso aqui vai ser igual a 1. Tá? Então, quando n igual a zero, o resultado da integral é 1. Agora, para n diferente de zero, tá? Deixa eu colocar em outra cor, para destacar depois. Então, com n diferente de zero, o que vai acontecer? Aí eu vou ter a integral do cosseno, que vai dar seno, basicamente. Né? Isso aqui vai dar 1 sobre π, que já estava lá, vezes 1 sobre n, seno de nx. Né? Seno de nx calculado em 0 e π. Tá? Isso aqui vai dar zero. Tá? O seno, tanto em π quanto em zero, sempre tem valor zero. Então, essa integral do cosseno de nx, pessoal, ela só tem um único valor, que é o valor para n igual a zero. Tá? Então, eu só tenho um deles, né? Eu só tenho o AN igual a zero, que é o que eu tinha anteriormente. Né? Para qualquer outro valor, ela vai dar zero. Tá? Muito bem. Então, na verdade, só está reafirmando o resultado anterior, né? Que seria o a zero. Muito bem. Agora vamos para o coeficiente, o Bn, né? Então, vamos para o Bn, nosso último conjunto de coeficientes. Então, Bn, pela sua fórmula, pela sua expressão geral, ele vai ser 1 sobre π, integral de menos π até π, de fx, seno de nx dx. Tá? Aí, de novo, se eu pegar o subintervalo de menos π até zero, a função é zero. E se eu pegar mais, né, a integral no intervalo de 0 até π, a função é 1. Então, no final das contas, a única integral que eu tenho que calcular é 1 sobre π, integral de 0 até π, de seno de nx dx. Tá? E aí eu faço a mesma análise, né? Vamos olhar para os n's, né? Se eu tenho n igual a zero, tá? Significa que eu vou ter zero no meu integrando, né? Já que seno de zero é zero. Tá? Então, isso aqui é zero. A integral vale zero. Tá? Aí, para n diferente de zero, vou voltar aqui. N diferente de zero, o que vai acontecer? Tá? Então, isso aqui vai ser o seguinte, 1 sobre π, que já estava lá. Aí, o resultado da integral, né, que vai ser 1 sobre... na verdade, é menos, né? A integral do seno vai dar menos cosseno, então vai ser menos 1 sobre n cosseno de nx calculado nos limites de integração, que é de 0 até π. Tá? Então, isso aqui vai ser igual a... Tem esse menos, que eu posso jogar aqui para fora, menos 1 sobre π vezes n. Aí, os limites de integração, como é que vai ser? Cosseno de nπ. Então, fica cosseno de nπ, que é o cosseno calculado em π, menos o cosseno calculado em zero, que é 1. Tá? Então, aqui, pessoal, a gente percebe que o resultado vai depender de n mesmo, né? Então, olha só. Se eu tenho n igual a... Vamos olhar agora para esse resultado em termos do cosseno. Se eu tenho n igual a zero, então eu tenho cosseno de zero, que vale 1. Então, para n igual a zero, eu tenho 1 menos 1, que vai dar zero. Beleza. Agora, para n igual a 1, eu vou ter cosseno de π menos 1. Então, cosseno de π vale menos 1. Então, eu vou ter menos 1, que vai dar menos 2. Isso para n igual a 1.
Para n igual a 2, eu vou ter cosseno de 2π, que vale 0. Perdão, cosseno de 2π, que vale 1. Então, vai ser 1 menos 1, vai dar 0. Então, vocês estão vendo que quando o n for par, n igual a 0, n igual a 2, depois n igual a 4, o resultado da integral vai ser sempre 0. Tá? Essa soma aqui vai ser sempre 0. Se o n for ímpar, eu vou sempre ganhar um menos 2. Por exemplo, né? N igual a 3, eu vou ter menos 1 como resultado do cosseno, menos 1 que já estava aqui vai dar menos 2. Tá? Então, vamos escrever isso aqui de uma forma mais legal, que é colocar assim, ó, menos 1 sobre π vezes n. Aí aqui, em vez de escrever o cosseno de nπ, porque o cosseno de nπ ele só vai ter dois valores, ou ele vai ser menos 1, ou ele vai ser mais 1. Tá? Então, eu posso escrever ele assim, ó. Em vez de escrever cosseno de nπ, eu posso escrever menos 1 elevado a n, menos 1 que já estava lá. Tá? Então, aqui, ó, eu reescrevi esse cosseno de nπ como menos 1 elevado a n, que é uma representação exata. Né? Se o n for par, isso aqui vai ser sempre, essa soma vai dar 0, e se o n for ímpar, essa soma aqui vai dar menos 2. Tá? Então, escrever o cosseno de nπ desse jeito ou deste jeito é equivalente. Tá? Então, aí a gente tem o resultado, né? A gente pode escrever o resultado. Esse aqui vai ser, se n for par, então o resultado é 0. Se n for ímpar, o resultado é 2 sobre nπ. Mas aí o n sempre ímpar. Tá? Muito bem. Então a gente já tem como representar a nossa série. Né? Então a gente já tem o A0, a gente já tem o AN e a gente já tem o BN. Tá? Mas o BN tem que tomar cuidado com essa paridade aqui, pessoal. Para N par ele é 0, então, e para N ímpar ele é diferente de 0. Então, na parte do BN, os termos que eu vou ter vai ser B1, B3, B5, B7. O B2, B4, B6, eles são 0, porque eles são para N par, né? E a gente mostrou que para N par, os BN são sempre 0, tá? Então, vamos levar em conta todos esses resultados. Tá? Então, se eu levar em conta todos esses resultados, a gente tem a expressão, a série de Fourier para a função onda quadrada. Então, vamos colocar assim, levando em conta os resultados anteriores. Tá? A gente pode escrever a nossa série. Tá? Nossa série originalmente é f de x, 1 meio de A0 mais soma de n igual a 1 até o infinito de AN cosseno de nx, mais soma de n igual a 1 até o infinito, bn seno de nx. Tá? Só repetir o que a gente já sabe. A gente viu lá em cima que o A0 vale 1, tá? Então aqui vai ser 1 meio, tá? O A0 vale 1, então beleza. Mais os ANs. Quanto é que vale os ANs mesmo, pessoal? Aqui. Os ANs valem 0, né? Olha só. Aqui é o resultado do AN. Ó. O AN vai ser igual a 1 se n for 0, mas o n igual a 0 é o próprio A0, que eu já levei em conta. E para n diferente de 0, ele é sempre 0. Tá? Então aqui zerou tudo. Então isso aqui é mais 0, tá? Que é a série do AN deu 0, a série do cosseno deu 0. Mais agora os meus BNs. Agora os meus BNs sim, né? Então o que eu tenho? Eu tenho só os n's ímpares, né? Então é n igual a 1, n igual a 3, n igual a 5. Então vamos lá, vamos escrever aqui B1 seno de x mais B3 seno de 3x mais B5 seno de 5x e assim por diante, tá? Estou pegando os ímpares que são os diferentes de zero. Agora vamos pegar o valor explícito desses b's, né? Então meu f de x, vou colocar aqui embaixo, vai ser igual a 1 meio do A0 mais, vamos lá, quem é o B1? O B1 eu tenho que olhar aqui em cima, né? Do resultado do BN. Aqui, ó.
o Bn é igual a 2 sobre n vezes π, né? 2 sobre nπ. Para n igual a 1, então, eu tenho que B1 vale 2 sobre π. Então, isso aqui vai ser mais 2 sobre π, que é o valor do B1, seno de x. Mais agora o valor do B3. O B3 é essa expressão para n igual a 3. Então, vai dar 2 sobre 3π. Tá? Mais 2 sobre 3π, seno de 3x. E mais 2 sobre 5π, tá? Que é o valor do B5, seno de 5x. Tá? E assim por diante. Tá? Até para colocar o 2 sobre π em evidência. Tá? Então, fx vai ser igual a 1 sobre 2 mais 2 sobre π. E aí eu posso colocar aqui o seno de x mais 1/3 do seno de 3x mais 1/5 do seno de 5x. E aí eu posso escrever o resto, vai dar 1 sobre 7, seno de 7x e assim por diante. Tá? Então essa é a representação da minha onda quadrada em termos de senos, no caso. Né? Só ficou em termos do seno e mais do termo zero, aqui do termo a zero. Tá? Uma maneira de verificar se a sua série de Fourier está de acordo, né, se ela realmente representa a sua função, é fazer um gráfico. Então, a gente já tem o gráfico da nossa função, né, que é essa onda quadrada, que está aqui, e agora eu posso fazer o gráfico da minha série de Fourier, tá? Fazer o gráfico da série de Fourier que representa essa função e comparar com esse gráfico aqui da onda quadrada. Será que ele se aproxima? Tá? Uma maneira de fazer isso na mão você pode fazer, mas vai dar muito trabalho. E eu acho que você pode usar o computador para isso. Tá? Então você pode usar o Wolfram Alpha ou o próprio Matemática, se você quiser. Você pode utilizar isso para fazer os gráficos. Tá? Então eu vou só fazer o exemplo no Matemática para mostrar que à medida que eu adiciono mais termos nessa série, a minha série de Fourier, à medida que eu adiciono mais termos na série de Fourier, eu me aproximo cada vez mais do comportamento real da função, tá? daquela ondinha quadrada. Tá? Então, vamos ver aqui no Wolfram Alpha. A gente pode fazer diversas coisas, né? E uma delas é comparar, né, essa série de Fourier que a gente obteve com o comportamento da função. Né? É um exercício interessante para você ver se o processo está funcionando. Tá? Então, aqui eu vou direto ao ponto. Tá? Tem outras maneiras de fazer isso que eu vou fazer, talvez maneiras mais espertas, mas é simplesmente para a gente ver se a nossa série está funcionando, então a gente não precisa de muita coisa. Então, vou usar a função plot aqui do matemática, tá? E aí eu vou considerar a nossa série de Fourier. Né? O primeiro termo dela foi 1/2, né? Então, 1/2, mas tem aquele 2 sobre π, né, que está... Deixa eu só colocar o π aqui. 2 sobre π, ó, que eu coloquei em evidência. E aqui eu tenho todos os termos de seno. Né? Então, é seno de x, na verdade é assim que se escreve, seno de x, tá? Mais, depois, 1/3, né? 1/3 do seno de 3x, tá? Mais, vamos pegar mais um termo aqui. Vamos pegar só esses dois, tá? Para ver o que acontece. Tá? E aqui eu vou integrar vou integrar em x colocar desde menos 2π até 2π. Tá? Vamos ver como é que fica o gráfico dessa função. Ó, já tem algo parecido, né? Já tem algo parecido com a nossa onda quadrada, né? Vocês estão vendo que ele oscila, né? Está dado em termos de seno, então você vê que ele sobe, aí vai até 1, né? Mais ou menos 1, tá? A função vale mais ou menos 1, um certo intervalo, depois vai a 0, depois volta a ser mais ou menos 1, depois volta a ser 0. Então, esse comportamento periódico eu já estou obtendo, né? 0, né? Fica oscilando em torno de 0, sobe para 1, fica oscilando em torno de 1. Tá? Então, mas vocês estão vendo, eu só considerei dois termos da minha série de Fourier. Então a função está feia, né? Ainda não está muito parecida com a onda quadrada. Então vamos considerar mais um termo aqui.
Vou considerar o 1/5. 1/5 de seno de 5x. Tá? Aí já vai melhorando. Tá? Vou considerar mais uns termos. 1 sobre 7 seno de 7x. Tá? Então aí eu já consigo, ó, já está bem parecido com a minha onda quadrada. Só que vocês veem, tem essas oscilações em torno do 1 e em torno do 0. Tá? Porque é uma representação aproximada. Né? Então, à medida que eu for adicionando mais termos aqui, aí eu tenho 7, depois eu tenho 9, né, mono de 9x, e aí ela vai melhorando cada vez mais. Tá? Então, eu posso vir aqui, 1 sobre 11 seno de 11x. Tá? E aí eu vou tendo uma oscilação cada vez maior em torno desses pontos para conseguir descrever aquele comportamento de ser constante naquela região. Né? Vocês veem que a amplitude dessas a amplitude dessas oscilações vai diminuindo cada vez mais à medida que eu adiciono mais termos na minha série de Fourier. Tá? Aqui 1 sobre 13, seno de 13x, tá? E aí mais oscilação e ela vai ficando cada vez menos proeminente, né? E eu consigo, à medida que eu adiciono mais termos na minha série, eu consigo me aproximar daquele comportamento da onda quadrada. Tá? Então, isso significa que a representação em série de Fourier está correta. Tá? E aí, se você quiser realmente deixar isso aqui bem preciso, você adiciona, sei lá, 100 termos na sua série de Fourier. Mas aí, para isso, você não vai fazer na mão. Né? Você vai poder usar uma ferramenta aqui do Matemática para você escrever uma soma. Tá? Ele tem essa ferramenta para você escrever uma soma simbólica desde 1 até o infinito, enfim, o infinito, não, infinito aqui na verdade vai ser o seu 100, né? De 1 até 100, né? Você não vai contar todos os infinitos termos. Mas enfim, usando essa ferramenta de soma, você tem condições de escrever uma série de Fourier tão precisa quanto o seu computador pode representar, mas de todo modo sempre vai ser uma apresentação, uma aproximação, tá? Mas que é bastante útil dentro do seu do grau de precisão que você precisa. Tá? Então é isso, esse exemplo está correto e eu queria mostrar essa ferramenta para vocês de como verificar esses resultados e ver se você está no caminho certo. Tá? Então é isso.